conteúdo, tá? Retas paralelas cortadas por uma transversal, né? Bem, eu tenho duas retas paralelas, né? Reta R e reta S, cortada por uma transversal T, né? Formando aí o quê? 8 ângulos, tá? Esses ângulos aí, né? Nessa situação aí de retas paralelas cortada por uma transversal, podemos determinar ângulos correspondentes, os ângulos alternos, os ângulos colaterais, tá bom? O que são os ângulos correspondentes, tá? Visualizando aqui a primeira reta paralela acima, né, com relação à reta abaixo. Os ângulos correspondentes são aqueles que se correspondem, olha, né, na mesma direção que está a reta paralela acima, eles vão se corresponder o mesmo ângulo na mesma direção que está na reta paralela abaixo, tá? Por exemplo, qual é o ângulo correspondente ao ângulo B? É o ângulo F, tá? Então, B e F se correspondem, tá? Por quê? Porque eles estão na mesma localização, estão localizados no mesmo formato aqui, olha, tá vendo? No mesmo lugar, como se estivesse acima, tá? Então, olha, qual é o ângulo aqui correspondente ao ângulo A? Abaixo. Então, nessa reta aqui de baixo é o ângulo E. Tá observando aqui, olha, eles se correspondem, olha, B, F. Quem é correspondente ao ângulo C? É o ângulo G. Correspondente ao ângulo D? É o ângulo H, tá? Então, eles são o quê? Eles são congruentes, eles têm a mesma medida, tá bom? O que são os ângulos colaterais, né? Os ângulos colaterais, eles podem ser internos ou externos. Os ângulos colaterais aí, gente, os ângulos internos, né? Colateral, vocês têm que visualizar, né? Os ângulos que estão dentro da paralela, olha, estão internamente, ó, estão dentro da paralela. São esses dois ângulos aqui com esses dois ângulos aqui que está interno, né? Dentro da paralela. E os externos são aqueles ângulos que estão do lado de fora da paralela, tá? Estão se formando ao lado de fora da paralela, tá? Então, o que é um ângulo colateral? Por exemplo, um ângulo, a gente vai visualizar agora internamente, tá? Por dentro da paralela, os ângulos colaterais, tá? O que são os ângulos colaterais? Os ângulos colaterais são aqueles, gente, que tá, olha, na mesma direção, ó, colateral, tá? Colateral, ó, são aqueles localizados, o quê? Na mesma direção. Por exemplo, o ângulo C e o ângulo F é um ângulo colateral interno. O ângulo D e o ângulo E é um ângulo colateral interno, tá? Por quê? Porque estão localizados dentro da paralela, né? Agora, externo, o ângulo colateral B, olha, B com G, tá vendo aqui, ó? Tá na mesma direção aqui, ó, B com G. São os ângulos colaterais, o quê? Externos. O ângulo A com o ângulo H são os ângulos colaterais externos, tá? Então, colateral é aquele, olha, que a setinha, olha aqui o que acontece, ó. Ó, tá vendo? A mesma direção, tá bom, gente? Então, ângulos colaterais é aqueles que partem, olha só o que acontece, olha, na mesma direção, tá? Interno ou externo fora da paralela, interno dentro da paralela, tá? Nós vamos ver agora os ângulos alternos, gente. O que são os ângulos alternos? Eles também podem ser internos, né, e externos, né? Por exemplo, o ângulo C e o ângulo E. Os alternos é quando ele faz esse cruzamento aqui, olha, tá? Eles não estão na mesma direção, olha. É quando eles se cruzam, tá? Então tem esse macetinho aí para vocês poderem ver, ó. Os colaterais, ó, são assim. E os alternos, eles se cruzam, tá? Então, C e E interno, né? São os alternos, ó, alternos internos, C e F, D, tá? Alternos internos. E os externos, B e H, G e A, tá? São os alternos externos, né? São aqueles que estão do lado de fora, ó, estão cruzando, ó, veja bem, ó, tá vendo? Tá vendo um cruzamento. Então, quando há um cruzamento aqui, olha, nós temos os alternos, tá? E quando tá na mesma direção aqui, como se estivesse paralelamente, né? São os ângulos colaterais, tá, gente? Eles podem ser alternos e internos. E alternos e colaterais. E os ângulos correspondentes são aqueles que se correspondem, né? Em cima e embaixo, estão localizados, né? Na mesma posição, que tem a mesma posição de cima com a mesma posição
da de baixo, são os ângulos correspondentes, tá? Vamos ver aqui agora os ângulos correspondentes, gente. Ângulos correspondentes estão no mesmo lado da transversal, né? Na região interna das paralelas, foi o que nós acabamos de ver. E outro na região externa da paralela são os ângulos correspondentes, não podem ser adjacentes. Então, olha aqui, nós temos aqui, olha, os ângulos correspondentes, olha, aqui é o que? Ó, o correspondente daqui de cima está na mesma posição de baixo. Observe que eles estão aqui na mesma posição, né? O ângulo de cima está na mesma posição do ângulo de baixo, tá? Então, esses aí são os ângulos correspondentes. Os ângulos alternos, né? Olha, alternos, olha o que acontece, ó. Olha aí aqui, ó, pra cá, tá vendo aqui, ó? Pra cá, ó, pra cá, né? Como se fosse um cruzamento, tá vendo aqui, ó? Eles não estão na mesma posição, tá bom, gente? Então, esses aqui são os alternos internos, né? Os alternos internos, os alternos externos, né? Que estão fora da paralela, e os alternos externos, tá vendo aqui, ó?